E a gente nunca confunda a inteligência de conteúdos com nível de valor como ser humano, com nível de propósito na vida, sabe? Vocês não conhecem alguma pessoa assim que não tem escolaridade nenhuma, não estudou nada e que é extremamente evoluído, assim, que você vê no sorriso da pessoa, aquela leveza, sabe? Aquele ser humano que você fala, nossa, que pessoa, né? Que passa uma paz, uma atmosfera. Gente, olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje, num sábado, finalzinho de tarde, aproveitando o finalzinho de luz para gravar para vocês, porque eu me comprometi a ter um tempinho para meu hobby, nem que seja 5, 10 minutinhos. Isso que é o legal, né? Como aqui não é a minha profissão e sim meu hobby, é gostoso, né? É uma coisa leve, é uma coisa tranquila, assim, é uma coisa que me reenergiza. E aí você acredita que meu ponto de autocobrança é tão grande que eu tenho algumas coisas que é minha obrigação de fato fazer, que eu recebo para fazer isso. E aí essas coisas estão tudo em dia, tudo em andamento, né? Conforme planejado, mas tem algumas coisas que a gente acaba aderindo, assim, umas coisas a mais que a gente fala, poxa, aceito isso, sim, sim, sim. Você vai falando uns sims que depois, o que não era obrigação, vira um compromisso porque você topou. Uma dessas coisas eu topei, só que essa coisa me exige sair da minha zona de conforto, me exige pensar, e pensar dói, exige raciocinar, exige aprender, exige eu ficar me sentindo meio burra também. Eu gosto de me sentir burra, porque toda vez que eu me sinto burra, eu entendo que eu estou aprendendo algo novo. Eu tenho medo de quando eu não me sentir burra. Quando eu me sentir inteligente, eu acho que esse vai ser um problema. Brincando, gente. Claro que a gente tem que ter poder pessoal. É um trabalho árduo estudar. Então a gente tem que reconhecer o quanto a gente sabe. Mas reconhecer o quanto a gente não sabe é tão importante quanto. E eu vejo que eu só me sinto burra quando eu estou saindo da minha zona de conforto. Quando eu estou lidando com algo que vai além do que eu sei já. Porque se fosse fácil, eu fazia deitada, mas não é. Por quê? Porque eu estou aprendendo algo novo, porque eu estou tendo que ligar pontos, que às vezes eu sei esse ponto, mas eu não sabia a ligação deles. Entende? Então, assim, tá doendo. E aí eu tô com bloqueio. E aí toda hora eu ligo e eu fico lá lendo, eu falo assim, cara. Aí eu falo, nossa, eu sou muito burra. Aí eu falo, não, não, não. Aí eu fico com aversão àquilo, porque você não quer lidar com o fato de que você não sabe determinada coisa e que você está aprendendo determinada coisa. Mas eu penso quantas coisas na minha vida eu olhava e falava, cara, eu não sei fazer isso. E a impressão que dava é que tipo, pra sempre ia ser muito difícil. Lembra a primeira vez que eu dirigi um carro, eu falei, cara, como que uma pessoa consegue pensar tudo isso ao mesmo tempo? Pô, hoje em dia, dirigir um carro, acho tão tranquilo. Sei lá, eu lembro da minha iniciação científica. Gente, nossa, tudo parecia muito difícil. Um equipamento exatamente que eu usava, assim, que dava tantos parâmetros. Eu falava, meu Deus, parece um bicho de 7 cabeças. E hoje, assim, nossa, é a coisa mais básica e tranquila do mundo. Quando você tá olhando pra uma coisa e falando, cara, isso parece um bicho de 7 cabeças. Meu Deus, o que é isso? Eu não mereço passar por isso. Pra que isso? Agradeça, porque você tá expandindo o seu intelecto, as suas conexões neurais. E aquilo que um dia foi difícil vai ser fácil. Então a gente tem que se permitir sair da zona de conforto. Eu sei que é difícil, eu sei que dói, cara. Dói, é quase uma dor física. Você senta na frente do computador e você olha o negócio e fala, cara, não, eu não sei isso, eu não sei. Pensa qualquer coisa que você tá lidando que seja desafiador, que você olha e fala assim, cara, eu não sei, não vou dar conta, não tô conseguindo, minha capacidade intelectual não passa, sou meio burra. Quando você falar isso, pode ter certeza, ao invés de criar aversão a esta coisa, ao invés de criar um bloqueio a essa coisa, vai em frente, fala, então eu sou burra? Então tá, então eu sou burra. Então, beleza. Mas agora eu vou ler isso aqui. Como uma burra que sou, eu vou pegar e eu vou ler isso aqui. E eu vou tentar entender isso aqui agora. Porque a gente tem que se incomodar, né? Tipo aquele vídeo do Clóvis de Barros. É isso, a gente tem que ter brio, a gente tem que se incomodar. E só que a gente tem que se expor a situações onde a gente se sinta burro. É importante isso, eu vejo como algo importante, algo que nos faz crescer. Se a gente só se expõe onde a gente se sente inteligente, significa que você está em meio, provavelmente, com um nível intelectual abaixo do seu. E aí, assim, não é também que intelectualidade é tudo. Vou abrir aqui porque tá calor. Será que vai ficar muito barulho? Porque eu tô sem microfone. Bom, vou torcer para que não. Vou tentar ficar um pouquinho mais próxima de vocês aqui. A gente não pode se confundir. A gente tá aqui nessa existência para ficar mais inteligente? Não. Definitivamente não acredito nisso. Eu acredito, a minha crença é essa, de que a gente veio para o planeta Terra para construir valores mais importantes do que a matéria.
E, portanto, fracasso ou sucesso na matéria não vai significar muito em termos de se você conseguiu ou não atingir o seu objetivo na existência. Então, eu vejo como é melhor você não ter nível intelectual. Quantas vocês não conhecem alguma pessoa assim que não tem escolaridade nenhuma, não estudou nada e que é extremamente evoluído, assim, que você vê no sorriso da pessoa, aquela leveza, sabe? Aquele ser humano que você fala, nossa, que pessoa, né? Que passa uma paz, uma atmosfera. Aí a gente vê, e quantas pessoas a gente não conhece, né? Extremamente intelectuais, que chegaram no auge do intelecto do planeta, nas melhores instituições, e que carregam consigo um peso, porque é uma pessoa que não se desenvolveu espiritualmente, que é uma pessoa que carrega em si um egoísmo, às vezes um narcisismo, né? Pessoa que nunca olhou para dentro, que nunca se propôs a olhar os traumas da infância, então ela está o tempo todo na defensiva. E para se defender, ela sai ofendendo. E tem muito assim. Eu que sou do universo acadêmico sei que tem muito disso e que o nível intelectual das pessoas não diz nada sobre a evolução espiritual delas. Então, por isso que eu acho que sim, a gente tem que aprender. Eu acho que aprender é algo saudável. E a gente nunca confunda a inteligência de conteúdos com nível de valor como ser humano, com nível de propósito na vida, sabe? Todo fracasso, todo sucesso, todas as conquistas ou não conquistas, todas as situações boas ou que consideramos ruins que acontecem na nossa vida, perder alguém, perder um emprego, ou coisas boas, conseguir um emprego, encontrar um grande amor, estabelecer laços incríveis. Tudo isso vem na nossa vida com um único propósito, que é nos ensinar algo para que nós possamos evoluir como espíritos, como pessoas, como seres humanos. Tudo para nos lapidar, né? Tudo para que a gente chegue lá agora, mais maduros ou ao final da vida, como pessoas mais macias, mais flexíveis, mais tranquilas, que já não vão sofrer mais com coisas tão mundanas. Então, aquele olhar que você sabe que carrega em si tanta compaixão e tanto amor, independente de onde a pessoa vive, de quais conquistas ela teve ou não. Tem gente que tem uma teoria de que o nosso verdadeiro livre-arbítrio não é sobre as escolhas que a gente faz. Não estou dizendo que eu concordo com essa teoria, mas eu acho que é interessante. Não é sobre as escolhas que a gente faz, mas sim sobre como a gente lida com as coisas que acontecem na nossa vida. Segundo essa teoria, a gente não estaria tão no controle assim quanto a gente pensa. Tem coisa que a gente quer e a gente nunca consegue, tem coisa que a gente não quer e que acontece. Acho que em partes a gente até escolhe, mas definitivamente não estamos no controle de tudo. Mas o interessante que eu achei dessa teoria é sobre o livre-arbítrio de como eu me relaciono com o que acontece. Então, será que se eu estou empregado ou desempregado é mesmo uma escolha minha? Você acha que alguém gostaria de estar desempregado? Acho que ninguém gostaria, né? Eu acho, né? Salvo raras exceções. Mas assim, então, se tem algumas coisas que não estão no nosso controle, o que está no nosso controle, né? A forma como a gente enxerga e lida e tira as lições dessa coisa. E aí eu achei interessante, porque de fato parece que tudo que acontece na nossa vida pode servir de modelo, de material didático para a gente aprender alguma coisa. Às vezes eu acho que a gente ser feliz é muito bom, é muito gostoso. Mas que ao mesmo tempo, a alegria, elas nos deixa um pouquinho mais na superfície. Eu percebo assim, em fases onde eu estou mais alegre, mais prática, menos overthinking, mais feliz com a vida, eu me torno um pouquinho mais superficial, assim, sabe? Parece que tá tudo ótimo, é isso e tal, e eu tenho que fazer um esforço que hoje em dia eu consigo fazer graças ao sofrimento que eu passei, que é, apesar de estar em extrema felicidade e alegria, olhar para alguém que não está, baixar um pouquinho e trabalhar a sensibilidade, porque eu percebo que a alegria ela tira um pouquinho da sensibilidade. Ao mesmo tempo, o sofrimento e a tristeza que traz uma certa melancolia, ela traz junto um certo questionamento, uma certa crítica
que eu acho que também é muito importante para o ser humano, sabe? Em momentos onde eu estou mais melancólica, mais triste mesmo, com a vida, com as questões, eu vejo que eu me torno uma pessoa mais sensível, mais profunda e com mais crítica em relação ao nosso sistema. Só passando mesmo na pele é que a gente consegue falar, opa, peraí, a vida, ela é muito legal, mas ao mesmo tempo não é legal para todo mundo, nem o tempo todo, e tem para algumas pessoas não é legal nunca. E aí, né? Como é que a gente lida com isso? Como é que eu lido assim? Como é que eu posso ser feliz? Como é que eu posso ser alegre em alguns momentos da vida que, poxa, me deixa, né? Me deixa ser feliz um pouquinho, tanto sofrimento, né? Posso? Licença? Vocês me dão licença? Como é que eu posso isso sem me tornar uma pessoa que desmerece o sofrimento alheio? A rodinha é assim, ó, são altos e baixos, altos e baixos. É melhor você ter empatia, porque cair você vai. É a única certeza. Assim como quando você está em queda, a única certeza que você tem é que você vai levantar. E quando você está levantado, em pé, a única certeza que você tem é que você vai cair. Então, assim, sabendo disso, quando você atinge um certo grau de maturidade, você sabe disso. E sabendo disso, minha gente, a gente vai sofrer menos na queda quando a gente, quando em pé, consegue olhar para os que estão em queda com compaixão, com carinho, com empatia na medida do possível. Esses dias eu fiz uma oração e eu pedi para que o universo me mostrasse o que eu estou ignorando. Porque se você está ignorando, é porque você não está vendo. Mas muitas vezes, eu acho até que todas as vezes, a ignorância, ela não vem porque você está escolhendo ignorar. Acho que às vezes sim. Mas muitas vezes a ignorância, quando você está ignorando alguém, alguém está se sentindo excluído por você, você realmente não está vendo a pessoa. E se você não está vendo, não tem como você fazer nada, sabe? E eu pedi para o universo, assim, me ajuda a ver o que eu não tô vendo, sabe? Eu quero acolher, eu quero incluir. Os seres humanos, a única coisa que os seres humanos precisam é se sentirem inclusos. O nosso maior sofrimento vem quando a gente se sente à parte do todo das pessoas, quando a gente não se sente acolhido, né? Vou fechar essa janela aqui porque já tá barulho aqui, né, gente? Então eu tô buscando isso, né? Tô buscando, ainda falho muito, eu sei disso. Falho muito, mas tô tentando. Aí eu tô tentando fazer esse trabalho, assim, poxa, você tá bem, você tá feliz, mas não deixa de ter sensibilidade para com as pessoas que não estão. Não deixa de ter empatia, acolhimento para as pessoas que estão passando por outra fase diferente da sua. Por quê? Porque cair você vai. Eu sei disso. E aí, se você cai tendo sido meio arrogante na fase em pé, o seu tombo é maior, né? Você cai e aí você fica se culpando porque você foi desse jeito, não sei o quê. Agora, você só cai, porque o que eu tô chamando de cair? Qualquer frustração, porque a vida não tá aqui para superar nossas expectativas. Então, que a gente vai se frustrar é uma certa, assim, é certeiro. Mas as frustrações, elas doem menos quando nos momentos bons a gente consegue ter essa sensibilidade. Mas, para não terminar aqui, a gente também precisa se permitir ser feliz. Porque também não dá pra gente, não, tô feliz, mas não vou ficar muito feliz, porque senão, né, as pessoas, não sei o que, não sei o que. Sensibilidade, mas com permissão, né? Eu mereço. Porque assim, se eu estou me sentindo bem agora, é porque na última queda eu consegui plantar umas sementinhas boas. E poxa, agora eu tô me sentindo bem, então, né, eu vou viver, eu vou usufruir desse me sentir bem, sim. E aí na próxima queda espero plantar sementinhas ainda melhores, porque a vida é esse ciclo de profundezas obscuras, sombras, aí é aquela mediana, onde você começa a ver consciência nessas sombras, e é a fase dourada, que é quando tá aquela luz pôr do sol, assim, na sua vida, que você fala, nossa, a vida é bonita, né? Nossa, que legal! E aí, aos pouquinhos, você vai para as profundezas, sombra, escuro, depois prateado, consciência, uma certa consciência, você começa a ver luz no fim do túnel, depois pôr do sol, douradinho, bonitinho. E assim a gente vai caminhando neste ciclo da vida. E aí eu acredito nisso, que a vida, o objetivo da vida é nos trazer evolução espiritual, que significa o quê? Um ego mais macio, uma pessoa com mais compaixão no olhar. Será que a gente vai conseguir, gente? Não sei.
Espero que quando eu tiver com meus sessentinha, eu já esteja mais evoluidinha. Vocês conheçam a Brendinha de sessentinha anos? Eu espero que ela seja uma pessoa melhor, que ela seja uma pessoa, se eu estiver viva até lá, se Deus quiser. Eu espero a Brenda de sessentinha seja mais olhar compassivo, mais tudo, porque assim traz uma alegria tão grande, né? A gente conseguir esse verdadeiro amor ao próximo, a verdadeira generosidade, assim, ela dá uma alegria assim que não tem tamanho, não tem vaidade, não tem ego, não tem elogio, não tem conquista que te deixe mais feliz do que você sentir que tá fazendo bem sem ninguém ver. Não tem. É isso, minha gente. Vou finalizar nesse finalzinho de sábado, porque a luz também já tá acabando. Eu deixo aqui um grande beijo a vocês e até mais.